E aí pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, mano? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula aqui vamos continuar o currículo aí em ação na situação de aprendizagem 2, tá? Atividade, os incomensuráveis. O que quer dizer incomensuráveis? Que não pode ser medido, correto? Há muitos anos foi atribuído aos pitagóricos o exemplo mais famoso de segmentos incomensuráveis, a relação da diagonal do quadrado com o seu lado. Essa medida resultava num valor que não podia ser representado na forma de uma fração, com numerador inteiro e denominador inteiro, diferente de zero. Portanto, essa medida não poderia ser um número racional. E medidas como essas ficaram conhecidas como números irracionais. Números irracionais aí. Vamos verificar como é a relação da diagonal do quadrado com o seu lado a partir de uma construção geométrica. Então tá aqui, ó, 1 decímetro igual a 10 centímetros. Uma relação aqui entre centímetro e decímetro. Desenhe uma folha numa folha 2 quadrados de lado 1 decímetro. Acabamos de ver ali, ó, que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Recorte os quadrados e trace uma diagonal em cada um. Então aqui, tá aqui os quadrados, traçou a diagonal, uma em cada um. Agora atenção, recorte os quadrados pelas duas diagonais, obtendo 4 triângulos retângulos isósceles. Está aqui, ó, 4 triângulos retângulos isósceles. Lembrando que isósceles possui o quê? 2 lados com a mesma medida. Forme um único quadrado utilizando os 4 triângulos isósceles, sem sobrepô-los e sem deixar espaços vazios. Então você vai encaixar aqui, ó, encaixar ele pelos vértices aqui, pela pontinha aqui, ó, formando um novo quadrado, tá? Ele pede aqui, ó, calcule a área de cada quadrado construído no passo 1. Então, o passo 1, lembra, o passo 1 é aqui, ó, 1 decímetro por 1 por 1, né? Então, 1 por 1, então na letra A, fácil demais, você vai colocar lá a área do quadrado, vai ser igual a 1 decímetro quadrado. 1 decímetro quadrado. Qual é a área do novo quadrado e a medida do seu lado? Bom, agora aqui já complicou, né? Porque a área do quadrado aqui é a diagonal, né? E aí, no caso da diagonal, a gente ia ter que fazer o quê? Para descobrir a diagonal, lembra que era um triângulo? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, um triângulo retângulo, né? Então, a gente vai ter que fazer assim, ó, para descobrir a diagonal, vamos ter que usar o Teorema de Pitágoras, lembra disso? Teorema de Pitágoras, ó. Nós temos aqui nos catetos 1 decímetro desse lado, 1 decímetro desse lado. Então, vamos ter que usar o Pitágoras para descobrir quanto que é essa diagonal aqui. Vou chamar de L, né? Vou chamar de L porque L aqui é o lado do quadrado. Então, aplicando Pitágoras, ó, perceba que é a hipotenusa isso aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 1 que é 2, né? Então, isso aqui é 2, tá? Logo, ó, a medida do lado vai ser o quê? Raiz quadrada, tira a raiz quadrada desse lado, vai ficar L. Tira a raiz quadrada do outro lado, vai ficar raiz de 2. Então, aí. Então, o lado desse quadrado aqui, ó, o novo, né? É raiz de 2, tá? Então, a área, né? A área do quadrado aqui vai ser igual a, vou chamar de área, vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado. Portanto, raiz de 2 ao quadrado é igual a 2, né? Pelas propriedades das potências aqui, ó. Esse expoente cancela com a raiz. Esse expoente cancela com a raiz, fica 2. Então, é 2 o quê? 2, no caso aqui, é decímetro, né? Isso aqui era decímetro. Então, ficou decímetro quadrado. Qual é a relação entre a diagonal do quadrado que foram recortados e divididos pelas diagonais e o lado do novo quadrado? Relação entre a diagonal dos quadrados que foram recortados e divididos pelas diagonais e o lado do novo quadrado? Bom, o lado do novo quadrado é justamente a diagonal, né? Então, você vai colocar aí, ó, na letra C, temos que o lado do novo quadrado é justamente a medida da diagonal. Então, a diagonal
Então, a diagonal do primeiro quadrado é igual ao lado do novo quadrado. Atividade 2, leitura e pesquisa, mais um intrigante da família dos números irracionais. Uma das formas geométricas que mais intrigaram a humanidade ao longo da sua história foi o círculo. Tanto a área do círculo como o comprimento de sua circunferência, perímetro, tiraram o sono de muitos geômetras, pois eles conheciam as regras apenas para polígonos. Para calcular o comprimento da circunferência, Arquimedes associou as ideias de perímetro já consolidadas, e circunscrevendo polígonos conhecidos. Quanto mais aumentava o número de lados do polígono, escrito ou circunscrito, percebia que o perímetro encontrado se aproximava do comprimento da circunferência aferido empiricamente. Então, ó, quanto maior o número de lados, mais próximo da circunferência é a figura aí, ó. Vamos ler aqui esse texto. Arquimedes dobrou o número de lados do polígono inscrito e do polígono circunscrito até chegar a um polígono de 96 lados. Dividindo seu perímetro pelo diâmetro, obteve um valor entre 3,1408 e 3,1428, logo algo inédito para a época. Muitos matemáticos utilizaram a ideia de Arquimedes e foram aumentando cada vez mais o número de lados do polígono, chegando cada vez mais perto do valor de π. Tal valor foi calculado com mais de 1 trilhão de casas decimais em 2002, com o auxílio da computação, pelos pesquisadores japoneses Kanada e Takahashi. Essa razão intrigou matemáticos, geômetras e filósofos desde a antiguidade, porém o nome e o símbolo usado para representá-la surgiram apenas no século XVIII. A letra grega π foi escolhida por ser a primeira letra da palavra perímetro, em grego p, isso aí, que corresponde à circunferência de um círculo. Por ser número de infinitas casas decimais, sem período, não pode ser representado na forma de uma fração com numerador inteiro e denominador inteiro, diferente de zero, e, portanto, é um número irracional. Atualmente, na prática, uma aproximação com duas casas decimais já proporciona cálculos com precisão em desenhos e construções. Aqui está o detalhe da coisa. O π é um número irracional, tá? Não dá para escrever em forma de fração. Ele é um número irracional. Além disso, ó, o que a gente usa é uma aproximação com duas casas decimais. Não é o valor do π que a gente usa. A gente usa uma aproximação com duas casas decimais, ou seja, o 3,14 é uma aproximação, não é igual ao valor do π. O valor do π ele não é exato. Você veja que o maior conseguiram escrever com 1 trilhão de casas decimais. E ainda assim não é o total, porque são infinitas, né? E não periódicas. Bom, enfim, então não vai dizer por aí que π é igual a 3,14, porque não é igual. É aproximado. A representação de alguns números irracionais na reta numérica. Os números irracionais podem ser representados na reta numérica por meio de construções geométricas. A. Desenhe um quadrado de lado 1, com um de seus vértices no ponto zero e um de seus lados sobre a reta numérica abaixo. Então, nós vamos aqui ter que desenhar, né, um quadrado aí. Tem que diminuir isso aqui para você ver. Pronto. Bom, aqui no zero, né? Tá. Aqui no caso eu não tenho compasso, então vai ser difícil fazer isso aqui, mas vamos tentar. Então aqui eu vou fazer aqui o quadrado. Beleza. E aí nós temos o que? A diagonal, né? Falou para fazer a diagonal, não? Cadê? Desenho o quadrado com os vértices no zero, os lados. Em seguida, com a ponta seca do compasso no zero e a abertura do compasso com a medida da diagonal, construa o arco até cortar a reta numérica, marcando um ponto. Então, mais ou menos isso, né? Você vai ter lá. Você tem que pegar o seu compasso aí para fazer isso aqui, tá? Você vai ter aqui a diagonal, ó, você vai pôr a ponta seca do compasso aqui, marcando esse tamanho, certo? Depois você vai pegar ele, ó, e vai fazer o que aqui, ó? Vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vai abrir o compasso e vai formar aqui, ó, mais ou menos um negócio assim, ó. E vai marcar isso daqui. O ponto encontrado sobre a reta numérica será o ponto do número irracional raiz de 2, raiz de 2, né? Então, ó,
essa ponta aí, onde marcou, é o tamanho do raiz de 2, né? Que é aproximadamente 1,40 alguma coisa. Mais um aqui, ó. Para representar raiz de 3 na reta numérica, considere o segmento que vai do 0 ao raiz de 2, encontrado anteriormente, e construa um retângulo de base raiz de 2 e altura 1. Trace a diagonal do retângulo e transfira a medida para a reta numérica, iniciando do 0. Então lembra, né? Nós fizemos lá, aqui nós vamos fazer aqui, deixa eu fazer de azul. Aqui a altura 1, certo? E a base aqui, ó, vai ser raiz de 2, tá? Que era aproximadamente isso aqui, né? Mais ou menos. Pronto. Então agora essa nova diagonal aí, você vai pegar e vai fazer a mesma coisa, né? Vai abrir aqui, ó, daqui para cá e vai marcar aqui o negócio aqui, ó. Isso aqui que a gente marcou aqui é exatamente o raiz de 3, tá? Lembrando que tem que fazer com compasso, né? Então dá para ver que é mais ou menos perto de 2 aqui, é 1,70 alguma coisa. Tá aí, então você vai fazer no seu caderno aí. Com compasso, hein, gente? Com compasso. Os números reais. Em cada afirmação abaixo, indique se é verdadeira ou falsa, justificando cada uma. 11 sétimos é um número irracional? 11 sétimos é um número irracional? Vejamos, ó. Para saber se é irracional, precisamos verificar se ele é exato ou é uma dízima periódica. Se for dízima periódica, não é irracional, é racional. Então, 11 dividido por 7, vamos ver. 1 vezes 7 dá 7, para 11 faltam 4. 4 não dá para dividir, 0,40 por 7 vai dar 5. 5 vezes 7 dá 35, vai sobrar 5. 5 não dá para dividir, 0. 50 por 7 vai dar 7. Aqui vai sobrar 1. 1 por 7 não dá 10. 10 vai dar 1 vez aqui. 1 vezes 7, 7 sobra 3. 3 não dá 0. 30 por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. 2 não dá 0. Aqui vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 7, 14. Vai sobrar 6. 6 não dá. 60 aqui vai dar 7 vezes 8, 56. Então vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 60 falta 4. E aí, 40 por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Vai sobrar 5. 50. 50 por 7. Então, começou a repetir já, hein? 50 por 7 vai dar 7. 7 vezes sobrar 1. E assim por diante, ó. Infinito, hein? Então, aqui é infinito, hein? Pois bem, esse número não é irracional. Isso aqui é falso. Pois ele é dízima periódica. Então, ele é racional. A soma de dois números naturais resulta sempre em um número natural? A soma de dois números naturais resulta sempre em um outro número natural? Opa, verdade verdadeira. Pode testar aí. Menos 10 quartos é um número inteiro? Opa, com certeza. Aliás, inteiro não. Ops. Inteiro não, porque aqui é um número racional. Não dá para dividir 10 por 4, não vai dar exato. Então, aqui é falso. Esse número aí é um número racional. Falso. Todo número natural é também um número racional? Opa, sim, com certeza. Basta você colocar o 1 no denominador e ele vira uma fração. A divisão entre dois números inteiros resulta sempre em um número racional? Sim. Não, né? Na verdade, não. Aliás, sim. Sim ou não? Não. Sim. Perdão, gente. Sim, claro que sim. Que a definição de número racional é justamente essa, é a razão entre dois inteiros, tá? A divisão entre dois inteiros, então aqui é verdade. Se dá para escrever em forma de fração, então é racional. A altura de uma pessoa em metros pode ser expressa por um número racional? A altura de uma pessoa em metros? Sim. Verdadeiro. O número π pode ser representado por meio de uma fração sem aproximação? Jamais. Falso. Considere os números abaixo, identifique a quais conjuntos numéricos eles pertencem, justificando sua resposta. Bom, então aqui nós temos números menos 2, ele é inteiro. Então, vou escrever aqui, ó, linguagem de conjuntos, aqui, ó, pertence ao conjunto dos números inteiros.
Menos 3 também. 3 sétimos no caso, né? 3 sétimos não, 3 sétimos é racional. Então tá aqui o conjunto dos racionais é o Q maiúsculo. Menos 3 sétimos pertence ao conjunto dos racionais. O que mais? 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 0,333 infinitos. Aqui é uma dízima periódica, pertence aos racionais. O que mais? Raiz de 2. Raiz de 2 não é exato. Se não é exato, ele é irracional. Ele é irracional. Vou colocar aqui, ó. Irracional, vou colocar aqui com um chapeuzinho ali, ó. Irracional, tá? Isso aqui é irracional. Pi também, irracional. Acho que eu vou colocar em forma de diagrama, viu? Mais fácil. Coloco os conjuntos em forma de diagrama, porque aí já fica mais fácil. É isso que eu vou fazer. Aí dá para você também perceber, né? A relação entre eles. Então tá aí, vou fazer isso com vocês, ó. Vou fazer aqui um conjunto, os naturais. Vou colocar aqui dentro. Vou colocar os números naturais aqui dentro. Então quem é natural aqui? Deixa eu ver. Tem o 5 e tem 1. 5 e 1, pronto. Aliás, e o 2030 também. Então vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser o meu conjunto dos números naturais. Então vou colocar o 1, o 5 e o 2030. Tá? Beleza. Agora eu vou colocar o conjunto dos números inteiros. Inteiros. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. Aqui dentro vai ser os inteiros agora. Quem é inteiro? Vejamos. Símbolo Z maiúsculo. Inteiro nós temos o menos 2. Tá aqui o menos 2. Quem mais? Só o menos 2. Fiz um conjunto bem grande, mas só tinha o menos 2 para colocar aí dentro. Agora vamos colocar aqui os racionais. Racionais. Então, racionais nós temos aqui, ó. Vou colocar aqui conjuntos racionais. Vou chamar de Q. Racionais nós temos menos 3,7. Nós temos o menos 3 sétimos. Nós temos essa dízima aí, ó, que é menos 0,33 infinitos. Nós temos, o que mais? Esse número aqui, decimal finita. Então pode pôr aqui, ó, 10, 23. Acabou, né? Isso aqui também é um número racional, ó, 35%. 35% é racional também. Que é 35 dividido por 100, né? É uma fração, 35%. Pronto, já foi? Todos, né? Já foram todos. Beleza. Agora vamos colocar aqui os irracionais. Irracionais, colocar de vermelho aqui, é um conjunto à parte, tá? Os irracionais, ele é um conjunto à parte. Então, vou colocar aqui irracionais, vou representar por Q, com a virgulinha ali, ó. Então, nós temos raiz de 2 é irracional. Nós temos o π, que é irracional. O que mais? Nós temos raiz quinta de 5 é irracional também. Qualquer raiz que não é exata é irracional, tá? Então já foi todos, né? Já foram todos? Bom, e todos esses aí, ó, para finalizar mesmo com chave de ouro, todos esses números aí são números o quê? Números reais, tá? Então aqui eu vou colocar um outro conjunto aqui. Esse aqui é o que tem todos. Tem todos os números. São os números reais. Beleza, finalizamos então. Deixa eu ver, acho que é só isso, né? Então, próxima aula aí a gente continua aí com a sequência 3, beleza? Tamo junto, é nóis, se inscreve no canal, ativa as notificações, qualquer dúvida deixa nos comentários. Falou! Não esquece de indicar para os seus amigos também, hein? E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.